Muito boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tiveram um bom dia? Aproveitaram o dia? Fizeram tudo bem que podiam? Analisem desde de manhã, desde o início do dia, cada ato, cada atitude, cada palavra, cada pensamento, cada sentimento. E veja se há alguma coisa, algum dano a reparar, alguma dificuldade a superar, algum prejuízo a reparar. É fundamental que a gente avalie a cada dia para aprender a cada dia. Às vezes, ambiciosos, nós queremos grandes transformações, quando a vida é feita de pequenas, significativas vitórias. Tudo é significativo. Para quem tem boa vontade, para quem tem disposição, para quem tem olhos de ver, tudo significa. Precisamos nós nos habilitar a enxergar, a perceber, a crescer, a nos emancipar, não é? Hoje nós viemos falar da fragmentação. Antiga verdade iniciática, lá da antiguidade, mesmo hoje as escolas espiritualistas guardam zelosamente essa verdade: somos todos um. Todos, todos, todos. Por mais que cultivemos e cultivamos a ilusão da separatividade, a verdade é que somos todos um. Por trás das múltiplas diferenças que existem, na essência, há a unidade. Por exemplo, olhando a Terra do satélite, onde estão os países? Onde estão as fronteiras? Não é verdade? Mesmo olhando a nós mesmos, olhando o espírito, olhando a essência nossa, onde estão os sexos? Onde estão as raças? Olhando em profundidade, como só o super-homem consegue, com a sua visão de raio-x, onde estão as ideologias de esquerda, de direita? Onde estão as religiões? Onde está a classe social, os cargos? Fomos nós que construímos essas fronteiras. E mesmo quando elas são naturais, nós construímos uma maneira de viver, por exemplo, as raças, por exemplo, os sexos, que nos separa, que nos faz guerrear. Chamamos a relação entre os sexos de guerra dos sexos, a relação entre as classes sociais de lutas de classes. Porque as diferenças ou não existem, como no caso das fronteiras nacionais, das ideologias religiosas, políticas, ou então, se elas existem, não existem para separar, mas existem para unir. Deus nos fez homens e mulheres para quê, se não foi para nos unir? Deus nos fez raças diferentes, para quê, se não foi para nós entrelaçarmos as nossas vidas, produzir seres híbridos cada vez mais fortes, exatamente pela miscigenação das raças. Foi para isso que Deus fez as diferenças. As peças diferentes do quebra-cabeça servem para se completar.
As múltiplas diferenças servem para nos fazer cooperar. De que adianta ter um molho de chaves se elas forem todas iguais? Um molho de chaves iguais abre quantas portas? Uma só. Ao contrário disso, um molho de chaves diferentes, com 50 chaves diferentes, abre 50 portas. De que adianta ter uma caixa de ferramentas com todas as ferramentas iguais? Quantas funções você faz com uma caixa de ferramentas com 50 ferramentas iguais? Uma função só. 50 martelos, por exemplo, iguais, só vão saber martelar. Ao passo que, se forem 50 ferramentas diferentes, o trabalhador terá um grande poder, terá uma enorme possibilidade de fazer 50 funções diferentes. Por isso, mesmo numa família, mesmo entre irmãos, mesmo entre gêmeos univitelinos, portanto com a mesma carga genética, haverá a diferença. E viva a diferença! Que bom! Porque a diferença nos faz mais fortes. Uma equipe de futebol com 11 goleiros não serve para muita coisa. Uma equipe de trabalho para construir um prédio com 50 arquitetos não serve para muita coisa. Assim como 50 serventes de pedreiro também não. Nós precisamos da diversidade. É uma ilusão a suposta força da igualdade. Aquele conjunto de homens uniformizados que parecem tão fortes são na verdade fracos. As torcidas uniformizadas, os pensamentos uniformizados, tudo isso é sinal de fraqueza. Força vem da diversidade, força vem da maneira generosa de viver a diversidade. E qual é essa maneira generosa? O que nos faria aprender a cooperar ao invés de guerrear? Não é? É o orgulho, é a vaidade, é a ilusão da separatividade que nos faz guerrear. E o que nos faz unir? A capacidade de dialogar e a humildade. Com a humildade a gente percebe a nossa incompletude, que nós não somos completos, que nós somos imperfeitos e que o que falta em nós existe nos outros, com os quais nos cabe colaborar, cooperar e nos completar uns aos outros e nos empoderarmos uns aos outros, integrando a equipe dos próximos diferentes de nós, sem querer que eles sejam iguais, mas ao contrário, louvando, homenageando a diferença, nós nos tornamos mais fortes, ao mesmo tempo que o outro se torna mais forte. Essa é a verdade. Há uma música muito conhecida da Marina Lima, que ela começa assim: para começar, quem vai juntar os tais caquinhos do velho mundo? Porque nós somos um só, mas a nossa arrogância, a nossa prepotência fez com que os nossos pratos, as nossas peças de porcelana se estilhaçassem no chão, espalhando centenas de caquinhos. Então não apenas nós separamos os nossos caminhos em ciência, filosofia e religião, como separamos
A ciência em diversas ciências, a filosofia em muitas escolas filosóficas, a religião em diversas religiões diferentes, e dentro de cada religião muitas ordens, seitas. Não é assim? Nas diferentes ciências, nas diferentes escolas, há separações das separações das separações. E nunca para cooperar, dificilmente para cooperar, mas sim para guerrear, competir, humilhar o outro para exaltar a si. Nós pensamos que crescemos cortando a canela alheia, mas é uma ilusão, é uma mentira. A separatividade é uma mentira. E nós precisamos aprender isso o quanto antes. O quanto antes. Para nos fortalecer, para aprender a nos completar, a nos unir, a fazer com que o mais forte para nós seja o mais forte para o outro também. Ao contrário dessa guerra absurda em que cortamos a canela do outro pensando nos aumentar e o outro corta a nossa canela pensando se aumentar e nós ambos nos diminuímos, porque numa guerra todo mundo perde. Se nós aprendemos a cooperar, homens aprendendo com o pensamento feminino, mulheres aprendendo com o pensamento masculino, brasileiros aprendendo com a perspectiva dos japoneses e os japoneses com a dos brasileiros, e as classes sociais aprendendo a cooperar, a se respeitar, a se solidarizar, a confraternizar. Não é por outro motivo que Jesus nos ensina a repetir todos os dias, se possível várias vezes, mas refletindo, pensando e nos transformando, Pai Nosso. Nós somos uma mesma família, somos todos filhos de um mesmo Pai, que poderia também muito bem ser chamado de mãe. Somos filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Somos uma família universal. É ridícula essa maneira de ver, arrogante, prepotente, autossuficiente, que humilha o outro para nos engrandecer, mas que só leva ao enfraquecimento, à derrota de todos. Como seremos poderosos? Como aprenderemos? Como nos curaremos a cada avanço que dermos no sentido da cooperação, da integração, da confraternização? Precisamos urgentemente disso, é o que nos ensina esse capítulo 83, Humildade e Diálogo. Capítulo 83, Humildade e Diálogo. São as duas maravilhosas chaves do nosso crescimento, porque o pai da filosofia, Sócrates, tinha como base da sua filosofia, só sei que nada sei. A humildade. E tinha como ferramenta básica da sua filosofia o diálogo, a conversa, a busca da essência das coisas pela conversa. E Jesus, nas bem-aventuranças, nos deu um roteiro de evolução espiritual e colocou como primeiro passo: bem-aventurados os humildes. Como é fundamental nós aprendermos essas duas ferramentas tão ignoradas, tão desconhecidas por todos nós, mesmo pelos cristãos, mesmo pelos filósofos, que ninguém faz promessa para ser humilde. Raros são aqueles que buscam ferramentas para aprender a dialogar. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Rubem Alves
faz essa observação num artigo muito bonito seu chamado Escutatória. Ele começa o artigo dizendo que pensava em fazer um curso de escutatória, porque há muitos cursos de oratória, mas nenhum de escutatória. Mas ele desistiu porque supõe que ninguém ia se interessar. Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Você já percebeu isso em programas de televisão, por exemplo? Todos falando ao mesmo tempo? Já percebeu isso em festas de aniversário, casamento, todos falando ao mesmo tempo? Debates políticos? Não é possível aprendermos se todos falarem ao mesmo tempo. Não é possível um psicólogo ajudar uma pessoa, um conselheiro, um líder religioso. Não é possível um negociante fazer negócio sem capacidade de escutar. Não é possível pais educarem filhos sem capacidade de escutar. Não é possível termos relações conjugais verdadeiras sem capacidade de escutar. Precisamos demais aprender a escutar. Porque Jesus falou que o sentido da existência é aprender a amar o próximo como a nós mesmos. E esse sentido dialogal exige capacidade de escutar, capacidade de conversar, humildade. De falar quando é tempo de falar, mas de calar quando é tempo de calar. Percebamos a importância dessas duas ferramentas. Percebamos tudo que nós temos perdido até agora por falta de humildade. Os Espíritos falam que o orgulho e o egoísmo são a base de todos os problemas humanos. Vejam vocês, isso quer dizer que aprender a humildade é realmente, como disse Jesus, como disse Sócrates, como viveram e exemplificaram Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, que depois de ter conduzido a mais linda campanha de independência de um país na história humana, perguntado qual cargo ele ia querer na Índia independente, presidente, primeiro-ministro, o que ele iria querer, ele disse nada. Chico Xavier fundou milhares de centros espíritas e não foi presidente de nenhum deles. Editou e vendeu milhões, dezenas de milhões de livros e não ficou com um centavo de nenhum deles. É momento. O momento, a atitude da separatividade tem nos levado às guerras e das guerras às dores. Porque praticamos violências, recebemos violências, guardamos mágoa, guardamos culpa e ficamos vida após vida nos alternando na posição de agressor e vítima. Essa é a base da nossa infelicidade. É isso que, se nós não conseguirmos nos libertar, ainda precisaremos de mais vidas em outros planetas, ainda sob a dor, ainda sob as provas e expiações, por ainda estarmos iludidos na separatividade, na atitude de guerra. Em sentido contrário, só avançarão para a regeneração aqueles que tiverem humildade e diálogo, capacidade de ouvir, capacidade de servir. No dizer de Jesus, serviço e compaixão são as maneiras de crescermos para o amor. Perceba os dois caminhos. Perceba na sua história de vida aonde cada um deles tem levado.
E se você tiver lucidez e coragem de, ao contrário dos cristianismos, ao largo dos cristianismos, buscar seguir Jesus, se você tiver essa lucidez, pelo menos boa vontade para a humildade, boa vontade para ouvir, boa vontade para dialogar, boa vontade para servir e para se colocar no lugar do outro, as suas chances de avançar para o mundo de regeneração serão reais. Que nós avancemos, que nós exemplifiquemos, multipliquemos esses remédios fabulosos da alma, pregando através de palavras, pode ser, através de mensagens, pode ser, através de pensamentos, de orações, pode ser, mas principalmente através de atitudes e atos concretos. A terra precisa, a família precisa, os casamentos precisam, o trabalho precisa, os processos de aprendizado das ciências, das religiões precisam muito de seres humanos humildes, dialogais, simples, serviçais, compassivos, empáticos. Abramo-nos para essas maravilhosas ferramentas enquanto é tempo. Se não formos capazes agora, precisaremos de ainda muitos séculos até uma nova transição planetária, até uma nova oportunidade de aprendizado. Muito boa noite, Mônica, Silvia Rocha, Sueli Prata, Andréa Santos, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore e Maria José Sobral. Amigas já tão próximas, algumas já eram antes mesmo da gente estar nesse processo nosso de aprendizado, mas ficamos mais próximos porque mais amigos, mais nos completando muito mutuamente, mais nos incentivando, mais progredindo juntos. Muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado por aqueles que compartilharem essas lives, que levarem a paz, a compaixão, a humildade, ultrapassando a nossa postura de até aqui nos queixarmos e nos revoltarmos contra a violência dos outros, a arrogância dos outros, o orgulho dos outros. Faça em você a mudança que propõe para o mundo. Sejamos nós aqueles que conquistarem em nós a paz, em nós a humildade, em nós o serviço, em nós a compaixão. E transbordemos para o mundo essas maravilhosas ferramentas essenciais para a transformação e regeneração interior e para a transformação e regeneração humana em todo o planeta. Graças a Deus. Muito obrigado por estarmos juntos. Compartilhemos paz, compartilhemos humildade, compartilhemos diálogo, porque a Terra precisa, a humanidade precisa, nós precisamos. Um grande abraço, até a próxima.